O Flamengo entrou em campo e construiu uma das maiores goleadas da temporada ao vencer o Sampaio Corrêa por 7-1 em uma partida que desde os primeiros minutos mostrou amplo domínio rubro-negro. O resultado garantiu de forma matemática a classificação do Flamengo para as quartas de final do Campeonato Carioca e confirmou a equipe entre as favoritas na fase decisiva. A vitória elástica teve controle total das ações, posse de bola superior, volume ofensivo constante e eficiência nas finalizações. Com o placar construído ainda no primeiro tempo, o Flamengo administrou o jogo sem sofrer pressão e confirmou o avanço no campeonato. A classificação definiu também o próximo adversário, que será o Botafogo, em um confronto único que promete muita atenção do torcedor. O mando de campo será do Botafogo no estádio Newton Santos, devido à melhor campanha na fase anterior. A data do clássico ainda não foi confirmada oficialmente, podendo acontecer no sábado ou no domingo, já que a Ferge ainda não divulgou o calendário definitivo para a fase de mata-mata, o que mantém a expectativa em alta. Mesmo com a goleada expressiva, a partida precisa ser contextualizada dentro do nível do adversário. O Sampaio Corrêa foi considerado um time frágil ao longo do confronto, oferecendo pouca resistência defensiva e quase nenhuma exigência ao sistema defensivo do Flamengo. A equipe rubro-negra teve liberdade para trocar passes, ocupar o campo ofensivo e criar oportunidades com facilidade. O único gol sofrido pelo Flamengo aconteceu após um erro defensivo, em um lance isolado que não refletiu o desempenho geral da partida. Por esse motivo, o jogo não serve como um parâmetro técnico elevado para avaliações mais profundas, mas teve papel importante dentro do planejamento da comissão técnica. A vitória foi fundamental para recuperar a confiança do elenco, dar ritmo aos jogadores que vinham de uma sequência intensa de jogos e elevar o moral do grupo antes dos compromissos decisivos que se aproximam no calendário nacional e internacional. Entre os destaques individuais, alguns nomes chamaram atenção pelo impacto direto no resultado. Pedro foi um dos protagonistas da noite ao marcar 2 gols e voltar a ter presença decisiva na área, aproveitando bem as oportunidades criadas. Samuel Lino também teve atuação de destaque, contribuindo com 1 gol e 2 assistências, participando ativamente das principais jogadas ofensivas do Flamengo. Emerson Royal apareceu com força pelo lado do campo e distribuiu 2 assistências, sendo peça importante na construção das jogadas em velocidade. Bruno Henrique completou a lista de destaques com 2 gols, mostrando eficiência nas finalizações e boa movimentação ofensiva. No geral, o Flamengo apresentou uma atuação dominante do início ao fim, com vários jogadores participando diretamente das ações ofensivas, o que resultou em um placar elástico e em um desempenho coletivo consistente ao longo dos 90 minutos. Um momento de preocupação marcou a partida envolvendo o jogador Alexandre, do Sampaio Corrêa, que sofreu uma convulsão ainda durante o jogo. O atleta recebeu atendimento imediato em campo e foi encaminhado ao Hospital Quintador para uma avaliação mais detalhada. No hospital, Alexandre realizou exames como tomografia e eletrocardiograma que não apontaram nenhuma lesão cardiológica ou neurológica. Apesar dos resultados iniciais tranquilizadores, o jogador permaneceu em observação por um período de 24 horas, seguindo o protocolo médico. Ainda estão previstos exames complementares, como ressonância magnética e análises de sangue, para garantir um diagnóstico completo. O Sampaio Corrêa informou que seguirá acompanhando de perto a situação clínica do atleta e divulgará atualizações oficiais conforme os novos exames forem concluídos. Após a partida, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva e valorizou tanto o resultado quanto as atuações individuais apresentadas pelo elenco. O treinador destacou que jogos como esse são importantes para a recuperação da confiança dos jogadores e para o ajuste de comportamentos com a bola, principalmente após uma sequência de partidas mais equilibradas. Felipe Luiz explicou que muitas correções vêm sendo feitas por meio de análises em vídeo, permitindo ajustes mais rápidos e claros dentro do modelo de jogo. Segundo ele, os jogadores estão recuperando sensações importantes dentro de campo, reforçando que o futebol já está assimilado pelo grupo.
O técnico também enfatizou a importância das conexões entre os atletas durante a partida, citando que a pré-temporada foi fundamental para esses ajustes coletivos. Dentro desse contexto, destacou que ver Pedro voltar a marcar gols é um fator considerado essencial para o desempenho ofensivo da equipe. Durante a coletiva, Felipe Luís comentou sobre a possível contratação de um atacante, assunto que vem gerando especulações nos bastidores. O treinador afirmou de forma clara que a responsabilidade por contratações é do diretor de futebol e que sua função é trabalhar com o jogador que o clube decidir contratar. As declarações surgiram após rumores envolvendo nomes como Marcos Leonardo e Richarlison. Felipe Luís ressaltou que a decisão final cabe ao clube, que pensa em contratos longos e planejamento a médio e longo prazo. Ele explicou que o treinador pode não permanecer no cargo por muito tempo, enquanto o jogador contratado terá vínculo mais duradouro. Desta forma, o papel do treinador é extrair o máximo rendimento do elenco disponível, independentemente das decisões administrativas tomadas pela diretoria. Outro ponto abordado pelo técnico foi a situação de Lucas Paquetá e o processo de adaptação do jogador. Felipe Luís demonstrou preocupação com aspectos emocionais, de confiança e também com a adaptação tática do atleta. O contexto vivido por Paquetá foi citado, incluindo as 2 semanas passadas na Inglaterra com foco no Flamengo, a estreia marcada por uma perda de título para o Corinthians e o gol desperdiçado logo no primeiro jogo. Além disso, houve o empate com o Internacional no Maracanã, partida em que Paquetá teve dificuldades. O treinador explicou que a variação constante de posição e as diferenças nas funções defensivas têm impacto direto no desempenho. Contra o Internacional, Paquetá tocou pouco na bola, cometeu muitos erros e participou de um lance que gerou o gol adversário, o que influenciou sua atuação naquele confronto. No jogo contra o Sampaio Corrêa, Lucas Paquetá apresentou um desempenho diferente ao atuar como segundo volante. Nessa função, o jogador participou mais da partida, teve maior presença na construção das jogadas e mostrou melhor leitura de jogo. Ele foi responsável por um passe decisivo que resultou no gol de Samuel Lino e ainda acertou uma bola na trave no final do primeiro tempo. A atuação mais participativa indicou uma adaptação gradual à função exercida dentro do esquema tático. O posicionamento mais claro em campo permitiu maior envolvimento nas ações ofensivas e defensivas, facilitando a tomada de decisões. Esse desempenho foi citado como um passo importante dentro do processo de adaptação, considerando o curto período de tempo desde sua chegada e as mudanças recentes na estrutura da equipe. Outro nome mencionado foi Everton Araújo, que atuou como primeiro volante e substituiu a função normalmente exercida por Éric Pulgar. O jogador recebeu elogios do técnico Felipe Luís, principalmente pela regularidade apresentada ao longo da partida. Everton foi destacado pela disciplina tática e pela capacidade de cumprir a função defensiva em um momento delicado do elenco. A situação na posição de volante envolve alguns desfalques e limitações, como Jorginho fora da Recopa Sul-Americana, Saúl em recuperação de cirurgia, De La Cruz com restrições físicas e Alan em negociação. Diante desse cenário, a atuação de Everton Araújo ganhou relevância, mostrando-se uma alternativa importante dentro do elenco para os próximos compromissos, especialmente em jogos decisivos que exigem equilíbrio defensivo. Com a classificação garantida, o Flamengo agora volta suas atenções para o próximo grande desafio, que será o confronto contra o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Carioca. Felipe Luís elogiou o adversário e destacou a evolução do Botafogo sob o novo treinador. Segundo ele, o rival apresenta um estilo de jogo bem definido e vem mostrando crescimento ao longo da competição. O clássico será disputado em jogo único no estádio Newton Santos, com o mando do Botafogo, o que aumenta a importância da preparação física e mental do elenco rubro-negro. Enquanto a data oficial não é confirmada, o Flamengo segue focado nos próximos compromissos, incluindo partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Recopa Sul-Americana, ajustando detalhes para chegar ao confronto decisivo em condições ideais.